Definimos no vídeo anterior o que é um Data Lake. E a próxima pergunta natural é: como implementar um Data Lake? Pois bem, para implementar um DW, você usa um SGBD, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Existem dúzias hoje no mercado. Você pode trabalhar com Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL. Todos esses SGBDs permitem a criação de um DW. E o que eu preciso para criar um Data Lake? Vejamos. Para construir um Data Lake, podemos usar uma de diversas tecnologias, ou mesmo uma combinação dessas tecnologias. Principais sistemas usados na construção de Data Lakes. Talvez um dos principais seja o Apache Hadoop HDFS, que é o Hadoop Distributed File System, ou Sistema de Arquivos Distribuído do Apache Hadoop. Mais uma vez, recomendo que você visite o curso gratuito de Big Data Fundamentos, se ainda não tiver feito, porque lá tem esses conceitos, esses detalhes. Eu explico essa terminologia no curso gratuito Big Data Fundamentos. O Apache Hadoop, ele já tem mais de 10 anos pelo menos, é um framework que foi criado na era do Big Data. Para quê? Para o armazenamento e processamento distribuído. Nós temos dois componentes no Apache Hadoop. Um é o HDFS, que é para o armazenamento de dados, e o outro que é o MapReduce, que é para processamento de dados. Pois bem, com o HDFS, nós implementamos um Data Lake que nos permite armazenar dados em qualquer formato. Estruturado, não estruturado, ou seja, no formato bruto. Eu posso armazenar dados no HDFS como arquivo TXT, como arquivo zip, como arquivo sem extensão, imagem, vídeo, o que você quiser. E tudo isso no formato bruto, sem precisar realizar nenhum tipo de pré-processamento ou estruturação antes do armazenamento. Tem um curso inteiro dedicado à criação de Data Lake com Apache Hadoop, é o segundo curso da formação de engenheiro de dados aqui na DSA. Outra tecnologia é você utilizar um banco de dados NoSQL, ou não SQL, ou não relacional. Eu acabei de citar no início do vídeo os exemplos para você trabalhar na criação de um DW. Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Postgre, esses são bancos relacionais, são bancos SQL. São bancos criados especificamente para você trabalhar com esquema bem definido. Já bancos NoSQL não têm esquema bem definido. Como exemplos, MongoDB, o Cassandra e pelo menos mais uma dúzia que você encontra aí no mercado. Aqui neste capítulo, vamos trabalhar com MongoDB. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, eu tenho que garantir que os alunos consigam reproduzir o projeto em suas próprias máquinas, certo? Então não adianta eu trazer um projeto que você que está aí do outro lado do vídeo não vai conseguir reproduzir, você vai ficar bravo comigo, certo? Então eu tenho que trazer um projeto que eu garanta que os alunos consigam reproduzir independentemente do sistema operacional. Ainda tem esse desafio adicional aqui no meu trabalho. Tem que garantir que o aluno possa reproduzir no Windows, no Mac ou no Linux. Se eu trabalhar com Hadoop, especificamente o HDFS, ele não roda em Windows. Até dá para você forçar um pouquinho, mas é um absurdo, então não faz sentido. Para usar o HDFS, teríamos que usar o ambiente Linux. E aí muitos alunos que usam Mac ou Windows precisariam criar uma máquina virtual, ia trazer complexidade adicional, e não é essa a proposta. Então, o MongoDB é fácil de instalar, simples, roda no Mac, no Windows e no Linux. Vamos implementar um Data Lake, é essa a proposta. O objetivo aqui não é ensinar a criar um Data Lake, modelar, temos vários cursos aqui na DSA. O objetivo é implementar um Data Lake, carregar os dados, depois analisar e pré-processar utilizando a linguagem Python. O Cassandra também é uma opção. Temos ainda o armazenamento na nuvem, utilizando, por exemplo, o Amazon S3. Se por acaso nunca ouviu falar no ambiente em nuvem da Amazon, é a AWS. Abre o navegador agora e digita aws.amazon.com, que é a Amazon Web Service, que é nada mais nada menos do que o líder de computação em nuvem hoje no mundo. Quase metade do mercado de computação em nuvem está na AWS. Eles oferecem diversos serviços, ou mais de 1000 serviços, inclusive, e um deles é o Amazon S3, que é usado para armazenamento. O Amazon S3, aliás, é até parecido com o HDFS. A diferença é que está na nuvem. Você não tem que implementar nada. Com o HDFS eu tenho que instalar, configurar, preparar o ambiente, preparar o cluster. Com o S3, não. Você cria a conta na AWS, vai no S3, cria um bucket, que é basicamente um repositório, e pronto, começa a armazenar os dados. Só isso. E você paga pelo nível de armazenamento. Usou 5 GB, paga 5 GB. No mês seguinte usou só 4, paga só 4 e assim sucessivamente. O Amazon S3 traz como vantagem o fato dos dados estarem na nuvem e a fácil implementação,
porque assim você consegue rapidamente ter um ambiente para poder armazenar os dados. A contrapartida é que o Amazon S3 não é gratuito. Tem uma camada gratuita de 12 meses para experimentar, mas depois disso tem que pagar pelo armazenamento. O custo é baixíssimo do Amazon S3. Dependendo do que a empresa precisar, talvez compense considerar essa opção. Temos também o Amazon S3 coberto aqui na DSA no curso Design e Implementação de Cloud Compute AWS, o curso completo de AWS. Um dos capítulos é dedicado ao Amazon S3. Então aqui estão exemplos de tecnologias para você implementar o Data Lake. O que você tem que fazer? Você escolhe a tecnologia, você instala o software, HDFS, MongoDB, ou nesse caso do S3 apenas faz o acesso, prepara o acesso. Uma vez com o software implementado, você já pode levar os dados. É isso mesmo, não tem nenhuma complicação adicional. No DW, não. No DW tem que coletar os dados, estruturar, verificar o esquema, garantir a segurança de acesso e aí implemento no DW. Com o Data Lake é o contrário. Você traz os dados no formato bruto, coloca lá naquele repositório, tem como configurar também segurança de acesso, que é importante, obviamente, e pronto, os dados estarão à disposição. Depois disso, o analista de dados ou cientista de dados pode então ir até o repositório, busca os dados que ele precisa, leva para a ferramenta como Python, R, Scala, Java, até mesmo Power BI, que também permite conectar nessas tecnologias, e realiza o seu trabalho de análise. Ou seja, o Data Lake vem ganhando cada vez mais espaço, porque se você parar para pensar no mundo de hoje, na velocidade de geração dos dados, ele faz muito sentido, né? Porque assim eu não perco dados. Eu coleto tudo que eu tenho à disposição dentro da empresa, gravo no Data Lake. Depois, mais tarde, eu vou lá e faço a análise, pré-processo, limpo, estruturo e então começo o meu trabalho. Uma pergunta que eu recebo com frequência dos alunos é: posso implementar um Data Lake em um SGBD, como Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL? Bom, o Data Lake é um conceito. Poder você pode, só que vai dar muito mais trabalho, porque no SGBD você já tem como premissa a estrutura dos dados. Já é uma premissa, já é uma regra. Ou seja, não faz sentido você querer usar um SGBD para criar um Data Lake. Essas outras tecnologias que eu acabei de listar, elas foram criadas na era do Big Data. Então elas foram pensadas para você poder gravar dados sem estrutura, ou pelo menos com uma semi-estrutura. O que faz muito mais sentido para você poder usar na hora de construir um Data Lake. Uma outra pergunta que eu recebo com frequência é: eu posso carregar todos os dados do Data Lake, estruturados e não estruturados? Eu não quero carregar dados no DW, ok? Posso carregar tudo no Data Lake? Sim, você pode, não há nenhuma limitação. Você pode à vontade pegar qualquer tipo de dado e gravar no Data Lake. Só que o DW não é só para armazenamento. O DW permite você criar tabelas, tem as colunas nas tabelas, tem os tipos de dados, você pode trabalhar os relacionamentos, você pode filtrar dados, aplicar a linguagem SQL. Então, o DW também tem uma série de vantagens. Depende, como sempre, do objetivo da empresa. De fato, o que nós estamos vendo hoje no mercado é empresas criando o chamado Data Hub. Hub é H-U-B. Data Hub, conceito também lá no curso gratuito Big Data Fundamentos. O que é o Data Hub? Você tem, na verdade, vários sistemas de armazenamento. Tem o DW, tem o Data Lake, tem o Data Store e vários outros sistemas, cada qual atendendo a diferentes necessidades dentro da empresa. Ok? O conceito está claro? Vamos então implementar o nosso Data Lake com o MongoDB. Me acompanhe no próximo vídeo. Muito obrigado, até lá.